Olá a todos, como vocês estão? Hoje nós vamos fazer um novo vídeo dessa série que trata da preparação do aluno para a prova do Enem de 2020. Como eu já perdi a conta de quantos vídeos eu já fiz, eu não vou numerar esse, tá? Bom, o tema do nosso vídeo de hoje é o argumento estatístico, ok? E aí você pode até me perguntar, mas professora, por que que isso aqui merece um vídeo exclusivamente para ele? Por um motivo muito simples, né? Todo mundo sabe que o argumento estatístico, ele dá um tom de veracidade muito forte ao texto. O que isso quer dizer? Há uma tendência maior de você convencer a pessoa que está lendo o seu texto de que você está dando um argumento válido e plausível quando existe algum dado estatístico nele. A questão é que o dado pelo dado, ele não faz muita diferença. É de extrema importância que você traga o dado estatístico e saiba fazer o tratamento desse dado para que ele possa descer nesse todo que é o texto e reforçar a tese que você está defendendo. Como eu venho falando em vídeos anteriores, né? Todo o texto argumentativo ele é formado por tese e argumentos, de modo que a tese é o coração do meu texto, é o ponto de partida de tudo, e os meus argumentos são informações que eu trago para dizer que esse ponto de vista é válido e plausível. Portanto, merece ser analisado, merece ser ouvido, tá bom? Para isso, eu trouxe para vocês não apenas o documento de Word, como eu fiz nos últimos vídeos, mas também trago para vocês a prova do Enem de 2019, tá? Que as provas de redação do Enem tragam nos textos motivadores alguns dados estatísticos. E aí é bom que a gente saiba que esses textos, que são chamados de textos motivadores, eles têm sim o objetivo de auxiliar o aluno a pensar sobre o recorte temático que é pedido pela prova do Enem, né? E também para ajudar esse aluno, porque pode acontecer de o recorte temático ser completamente desconhecido. O que isso quer dizer na prática? O recorte temático está lá, mas você não sabe absolutamente nada sobre ele. E aí os textos motivadores são esses caras do bem que vêm para te dar uma informação caso você não saiba muita coisa sobre o recorte temático exigido, tá bom? Então, nós vamos ler os textos motivadores, vamos pincelar, né, sobre as informações estatísticas que aqui estão registradas e vamos ver na prática como é que esses dados podem ser usados em uma possível redação dentro do recorte exigido pela prova do Enem de 2019. Ok, gente? Vamos lá. Para início de conversa, é bom que a gente saiba que o recorte temático do Enem de 2019 foi democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Dentro desse grande tema que é cinema, a gente tem aquela partezinha que a gente chama de recorte temático, que é o quê? O pedacinho do tema que eu quero que você discorra quando você estiver lá fazendo a sua prova do Enem, tá bom? Cuidado para você não ficar falando sobre cinema e falar sobre produção cinematográfica brasileira e esquecer que o objetivo é tratar da democratização do acesso ao cinema. Beleza? Bom, a tese que eu formulei aqui, baseada nesse tema, que é o ponto de vista que eu defendo, tá aqui. A democratização do acesso ao cinema vai além das questões financeiras, certo? Ou seja, eu pego o recorte temático e penso, quais são os desafios que se colocam quando a gente fala em democratização do acesso ao cinema? O que impede que o cinema seja democrático, seja acessível a todas as pessoas, independente do local onde elas moram, independente da renda que elas tenham, independente
da religião, do grau de escolaridade, né? Independente de qualquer coisa, né? Quais são esses desafios? E aí, pensando sobre esse tema, eu cheguei à seguinte tese: a democratização do acesso é um desafio não apenas da questão financeira, né? Às vezes a gente pode dizer, nossa, a pessoa não vai ao cinema porque ela não tem dinheiro para comprar o ingresso, né? Uma pipoca no cinema é R$ 30, né? Ou então, nossa, eu quero assistir o Vingadores, sei lá, qualquer filme aí de bilheteria estourada, e aí quando você chega lá, tá um preço exorbitante, né? R$ 40, R$ 50, a depender da sessão. E aí eu vou dizer que isso não é o problema, não é o único problema quando a gente está falando de democratização do cinema. Existem outros. E aí, para mostrar que esse ponto de vista que eu trago, ele é plausível, eu trago o primeiro argumento. E no primeiro argumento eu digo o quê? Que a centralização de salas de cinema em centros urbanos é o empecilho. Ou seja, às vezes você pode ter até dinheiro, mas muitas vezes a sala de cinema mais próxima da sua residência, da sua localidade, tá a 500 quilômetros, né? E aí você tem um impeditivo que vai além das questões financeiras. Veja que o meu argumento está em completa harmonia com a tese que eu estou desenvolvendo dentro do recorte temático exigido, tá bom? Neste caso, como nós estamos tratando do argumento estatístico, eu vou desenvolver esse argumento aqui que eu apresentei para vocês com base em dados estatísticos. Para isso, eu vou usar os textos motivadores que estão lá na prova de redação do Enem. Vamos à leitura desses textos, só para lembrar que o vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho maior do que de costume, tá? Vamos lá. Textos motivadores. Texto 1. No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, George Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou-o. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público, no início, se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias, de geração em geração, durante já quase um século. Bom, esse texto 1 que a gente tem, né, é um parágrafo que foi retirado desse texto maior, né, que é o que é cinema, tá? E que foi retirado do livro, né, o que é jornalismo, o que é editora, o que é cinema, tá? A gente vê nesse primeiro texto que nós não temos dados estatísticos, né? Na verdade, o que nós temos aqui é uma informação sobre a impressão que Lumière teve sobre o futuro do cinema, tá bom? Então, esse texto aqui, se a gente quer falar sobre dados estatísticos, já não nos serve para esse argumento, pode ser que sirva para outros. Texto 2. Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal. Porém, levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela um universo pessoal, solicitando a participação do espectador, né? Aqui nós já temos um texto razoavelmente diferente do texto 1. Enquanto o texto 1 está falando sobre o futuro do cinema, como o cinema, né, nos seus primórdios foi recebido, né, e foi pensado em seu futuro, o texto 2 já traz uma definição do que seria o cinema
para esse grande teórico que é Edgar Morin. Não temos também dados estatísticos, à semelhança do primeiro texto. Passemos. Texto 3 é um texto que a gente chama de verbovisual. O que é isso? É um texto que faz a mistura entre palavras e imagens. Sempre na redação do Enem, você vai ter pelo menos um dos textos motivadores que vai ser verbovisual. Não tem para onde correr. Eu sugiro, inclusive, que os interessados, comecem a ler com um pouco mais de frequência os textos verbovisuais para poder ganhar um pouco de prática na interpretação desse tipo de texto, que é um pouco diferente do que aquele que utiliza apenas palavras, Porque você tem que ler não apenas as palavras, mas você tem que ler também as imagens, E fazer a relação entre essas imagens e o texto escrito que lá está. Vamos para o texto 3. Da telona para as telinhas. Cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema e o interesse por filmes tem destaque no consumo de TV. Entenda. Nós temos aqui um título e temos um subtítulo, tá? Aqui ao lado a gente já tem uma imagem que foi, duas imagens que foram escolhidas em conformidade com esse título, Da telona, e aí nós temos essa imagem aqui, ó. Essa aqui, que é aquela partezinha do filme, do cinema. E aqui nós já temos a telinha que representa um monitor, que pode ser tanto um monitor televisão quanto um monitor do computador, tá? Mas nesse caso é televisão mesmo, porque aqui no nosso subtítulo ele fala em consumo de TV. Vamos lá. Nos últimos 5 anos, a penetração do cinema cresceu 43% entre os brasileiros. 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. 17% da população frequenta o cinema no total. E aí nós temos o asterisco, O que o asterisco quer dizer? Lá embaixo, no finzinho do texto, vem assim: assistiu nos últimos 30 dias. Ou seja, 17% dos brasileiros vai pelo menos uma vez ao mês no cinema. Ao cinema, Frequenta. 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. Ou seja, dentro desses 88% que assiste pela televisão, 19% assistem também no cinema os filmes, tá? E 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. Ou seja, esse terceiro texto ele está mostrando que há uma íntima relação entre cinema e televisão. Por quê? Porque muitas vezes o espectador que assiste o filme na televisão vai ao cinema e o espectador que tem o hábito de frequentar o cinema também tem o hábito de assistir televisão assistir filme pela televisão. Tá certo? Então pronto, aqui nós temos 4 dados estatísticos bastante interessantes, que já podem servir de matéria-prima para o argumento que a gente vai construir daqui a pouco. Texto 4. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado. Quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes, 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, dentre outros fatores, alteraram a geografia de cinema. Em 1997, chegamos a pouco mais de 1.000 salas. Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou
até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas, né, nossa senhora, agora que eu tô vendo isso, né? Na nossa colocação é 60, que vergonha. Ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. Norte e o Nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Bom, nós temos aqui alguns dados que são muito interessantes, né? Essa estatística aqui, dessa colocação que nós somos, né, aqui no ranking mundial. Esse outro dado aqui, né, do quantitativo de salas de cinema em cidades do interior, né, que também pode ser usado lá. Ok. Agora nós vamos para lá, vamos voltar. Bom, voltando aqui, né, depois da leitura do nosso texto, né, alguns comentários muito rápidos a respeito de cada um, e pegando o material que ele nos fornece, no que diz respeito a dados estatísticos, nós vamos fazer o desenvolvimento do nosso argumento, tá? Então, se eu quero falar sobre a centralização das salas de cinema em centros urbanos como empecilho, quais informações seriam interessantes? Bom, uma informação muito interessante nesse caso é que 80% das cidades do interior, 80% das salas de cinema já estiveram nas cidades do interior, né? E hoje você perdeu isso, né? Na verdade, hoje elas se concentram em regiões mais ricas e mais urbanizadas, né? E isso fez com que essa população que antes tinha uma sala de cinema na sua cidade tenha que se deslocar ou simplesmente perca o acesso total a esse tipo de meio, né, cultural. A gente também pode usar essa estatística aqui, né, que fala que 88% das pessoas que assistem a filmes na TV, né, assistem em casa, mas que de tudo isso, apenas 19 vão ao cinema. Aí a gente pode pensar sobre esse argumento. Mas se esse pessoal gosta tanto de assistir filme, por que apenas 19% vai a uma sala de cinema, né? Pode ser que a explicação desse dado estatístico esteja na explicação que é dada no final do texto 4, né? Uma vez que a democratização da televisão é muito maior do que a democratização do cinema. Muitas vezes pode ser que a televisão seja o único meio de se ter acesso a filmes, né? Porque essas pessoas podem morar no interior, essas pessoas podem ser de uma classe social mais baixa, essas pessoas podem viver em uma condição mais extrema, né? Pode ser de uma cidade pequena, pode ser que eles vivam em regiões como o Norte e Nordeste, em que esse acesso é um pouco mais difícil do que nas regiões Sul e Sudeste, por exemplo. Então, vejam que essas informações, apesar de estarem em textos diferentes, elas se complementam e vão fazendo com que a gente vá criando entendimento para que a gente comece a ver o dado estatístico não simplesmente como um dado frio de comprovação, mas que a gente tenha a certeza que o dado estatístico tem uma explicação, tem uma razão de ser, né? E o que é mais importante é que a gente saiba como esse dado estatístico ele se molda, né? Por quê? Apenas 19% de todas as pessoas. E o que faz a gente pensar ainda mais é esse quarto dado estatístico aqui, que é o do 95%. Por quê? Porque você tem
17% da população que vai ao cinema pelo menos uma vez ao mês. E dentro de todas as pessoas que vão ao cinema, 95%, ou seja, quase todas as pessoas que vão ao cinema também têm o hábito de assistir filmes pela TV. Mas a maioria das pessoas que assistem filmes pela TV não tem acesso ou então não frequentam uma sala de cinema. Por que essa disparidade? Né? Por quê? Será que essas pessoas que têm essa frequência de ir à sala de cinema, elas têm algum fator que as diferencia dessas outras, né? Que assistem muito pela televisão, mas vão muito pouco ao cinema? Qual a diferença entre esses dois? Quais as diferenças entre esses dois grupos de pessoas, né? Os frequentadores assíduos e os espectadores via televisão assíduos, né? Eu quero que a gente comece a pensar o argumento estatístico de uma maneira mais racional, de uma maneira mais investigativa, que a gente possa vê-lo não apenas como uma forma de um número frio que traz ali uma informação e ponto final. Não, existe uma explicação, existe uma técnica por trás disso. E é isso que vai fazer com que o argumento estatístico ele seja muito bom ou ele seja simplesmente um dado jogado ali sem relação alguma com o que você está defendendo. O que é muito comum entre os nossos alunos, né? Às vezes o aluno baixa aquelas listas, né, da internet de veja os melhores argumentos para você tirar uma nota 1000 no Enem. Aí sempre tem lá, argumento estatístico, use dados estatísticos, né? O problema é que muitas vezes essas listas elas não levam o aluno a pensar sobre esse dado estatístico e esquecem de falar para esse aluno que o dado estatístico, na verdade, ele só é bem colocado e faz um efeito de sentido legal no seu texto se ele estiver em harmonia com a tese que você está defendendo, porque a gente sempre tem que lembrar que o texto é uma unidade. Tudo que eu coloco no meu texto argumentativo tem de estar em harmonia, em consonância, de mãos dadas, de braços dados com a minha tese. A tese é o farol, tá bom? É o farol, é o guia, é o norte. E os argumentos são os pilares de sustentação desse farol, tá? Vamos desenvolver o nosso argumento. Vamos lá, tô fazendo aqui na hora. Pode ser que eu precise eu erre algumas coisas, então já peço desculpas de maneira antecipada, ok?